Painéis da Obsessão 30. Tumulto perigoso. O refazimento de Argos transcorria conforme o desejo que todos acalentávamos. Sendo tomadas as providências antes que os problemas se apresentassem irreversíveis, o organismo, amparado por contínua fluidoterapia dispensada por Bernardo e sob a medicação competente, foi se recuperando com a segurança desejável. O paciente já conseguia movimentar-se sem grande esforço, embora o repouso se lhe fizesse, dentre outras, uma das condições essenciais para o seu restabelecimento. Dona Naide, sempre otimista, na frequência de que podia dispor, e em razão da grande afinidade decorrente do sentimento maternal sacrificado ao amor, transmitia ao filho ideias de bom ânimo, com ele estabelecendo verdadeiros diálogos mentais, emulando-o a uma decisão final sobre a aplicação da existência física, eliminando os clichês viciados que ele preservava e favorecendo-o com reflexões evangélicas. Ao mesmo tempo, induzindo-o ao estudo e à meditação de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nesse comenos, o convalescente comovia-se, deixando-se arrebatar pelas perspectivas de um futuro feliz, no qual pudesse ganhar a rude batalha contra as paixões dominantes de procedência lamentável. Áurea, que retornara, volvera a ser a esposa-mãe, vigilante, desdobrando-se por amparar e estimular o marido no programa de recuperação. No exercício da mediunidade a que se dedicava, quando possível, antigos adversários de ambos os nubentes vinham à comunicação, na qual se beneficiavam amplamente, graças às palavras de fé e carinho que lhes apontavam novos rumos, dispensados pelos dedicados obreiros da nova revelação. Marchavam os acontecimentos dentro das perspectivas esperadas. Quando das excursões à cidade interiorana, onde residia o médium Antônio Fernandes, reencontraram Maurício ansioso, buscando a luz libertadora da fé. O estoico médium, que enfrentava as compreensíveis dificuldades do meio hostil onde vivia, fazia-se respeitar pelos labores de amor e perseverança nas atividades espíritas, que colocava a serviço do bem geral. As suas portas estavam sempre abertas à caridade, particularmente na área das desobsessões, a que se dedicava com espírito de abnegação e coragem. O bondoso obreiro da mediunidade não se negou a amparar doutrinariamente o jovem Maurício, desde a memorável noite em que fora apresentar o Espiritismo, no burgo em que aquele residia. Por sua vez, o jovem, periodicamente, vinha aurir conforto e buscar diretriz junto ao experiente trabalhador que lhe dedicava especial estima. A família Fernandes tivera particular destaque nas lutas religiosas da Boêmia no século XV, o que ora se apresentava como expressões obsessivas em diversos dos seus membros, indevidamente catalogadas como distúrbios mentais e alcoólicos, decorrência dos velhos débitos contraídos. Os genitores de Áurea haviam estado presentes durante os acontecimentos que envolveram Felipe, Argos e Maurício, o que deixaria sinais de desconhecida antipatia bem controlada em relação a esta ou aquela personagem, ora reencarnada. Nessas viagens periódicas, o casal estabeleceu e sustentou uma faixa de amizade com o neófito estudante da doutrina, que tenderia a aumentar, como é natural, na sucessão do tempo.
Sabendo das novas disposições dos amigos, que então se haviam incorporado à comunidade fraternal de auxílio, passou a visitá-la, reencontrando Venceslau e Carlos, por quem sentiria o reacender de velha amizade que o corpo não lograva abafar de todo. Inseguro e insatisfeito com a vida, sujeito às alternâncias emocionais, de certo modo, afinava-se mais com o temperamento do antigo consócio, que se estimulava com as suas conversas e ilusões, revivendo pelo inconsciente os dias que deveriam apagar-se em definitivo, dando surgimento ao futuro de ações redentoras. Porque se sentisse atraído mais pela forma do que pela essência vivida na colônia, Maurício entusiasmou-se e conseguiu ser aceito em caráter experimental no grupo de realizações espirituais sob a proteção da irmã Angélica. Instalado e concitado ao serviço, numa colmeia onde não há lugar para o parasitismo, nem para o regime de exceção, o moço, sem o esforço de eliminar as mazelas e esperando milagres, que os não ocorrem, foi se desencantando e considerando enfadonha a rotina da caridade, monótona a convivência, sem os fortes acepipes das novidades, muito do agrado dos frívolos e irresolutos. O tempo demonstrou que o novo companheiro, embora os seus incontestáveis valores morais, não era o trabalhador apto para o compromisso que exigia seriedade e prosseguimento, sem as intempestivas variações da emotividade. As tarefas que lhe diziam respeito eram deixadas à margem, por falta de hábito de trabalhar com o método, por ausência de disciplina, por inquietação íntima. Outros candidatos acercaram-se da obra, carinhosamente recebidos, dentro, porém, de um programa também experimental que os capacitasse para futuros cometimentos no século. Afinal, o compromisso de todos nós é para com a vida e o livre-arbítrio é o responsável pela permanência ou opção em qualquer tarefa nobre que se deve preferir a que cada qual se afine. Os antigos sigismundistas passaram a reviver o psiquismo do pretérito e, na impossibilidade de restabelecerem as antigas orgias, por falta de campo emocional e moral, tentaram implantar desordens e desequilíbrios na máquina administrativa, mesmo sem essa intenção consciente, passando a ser maus exemplos para os demais cooperadores. Conversações ininterruptas, planos vazios de conteúdo e ideias de espairecimentos constantes, em detrimento da ação responsável e do trabalho ordeiro. Argos, novamente esquecido dos deveres, sentia-se estuar de vitalidade e realização interior. Reencontrar a motivação para sorrir, e em sua volta instalou-se o psiquismo da futilidade, do júbilo inconsequente, que atraía, sem dúvida, alguns corações invigilantes, amigos desprevenidos. Ainda são muito confundidos a algazarra com a felicidade, as gargalhadas com os júbilos, as algaravias com a festa interior. Não passam de fugas espetaculares essas demonstrações festivas de desequilíbrio ou que expressam provocações, inconscientes ou não, aos que porfiam e servem. Como se há de compreender, a erva amada, a maledicência, começou a graçar no meio geral. Foram dias difíceis. Com um grande número de médiuns em começo das tarefas, na educação das suas faculdades, porque ainda vinculados aos anteriores hábitos, facilmente estes sintonizavam com o ambiente responsável, engrossando-lhe as fileiras.
A benfeitora vigilante escrevia advertências, ministrava lições, informava, com incessantes convites severos à mudança de comportamento dos distraídos. Lentamente, o contágio da insensatez punha em perigo o trabalho superior. Venceslau, convidado à ordem, percebeu a gravidade das ocorrências, começando de maneira hábil a tomar providências com Carlos, a benefício de todos. É comum que esperemos por tolerância. No entanto, somos poucos aqueles que sabemos vivê-la. Sempre a queremos para nós, mesmo que em prejuízo da ordem e utilizando-a para lograr deferimento para com os nossos propósitos inferiores. Que se precatem os bons trabalhadores do fermento farisaico e nunca receiem enfrentar o mal, mesmo que há prejuízos na área das amizades e dos relacionamentos humanos. O dever está acima do prazer. A conjuntura era mais um teste para Venceslau e sua equipe. Desvairado na sua irresponsabilidade, Argos deixava-se influenciar por Maurício e, por sua vez, influenciava-o também, querendo transformar os compromissos num convescote de alegrias contínuas. Entidades perversas passaram a assediar mais de perto o grupo desatento, sob a permissão da irmã Angélica, a fim de que aprendessem por experiência pessoal, em vez de apenas saberem por informações dos outros. À medida que os problemas se agravavam, Venceslau, em prece fervorosa, recorreu à misericórdia divina, dispondo-se a maior cota de sofrimento moral interior, conquanto fossem restabelecidas as condições antes existentes. O seu apelo comovedor recebeu o aval da nobre mentora, que lhe fez recomendações especiais. Providenciou-se o afastamento fraternal de Maurício, que possuía agora um largo círculo de amigos, junto aos quais poderia aurir forças e viver o ideal, liberado de quaisquer amarras com o grupo, que já não lhe inspirava as mesmas reações arrebatadoras de antes. Vagarosamente, os labores foram voltando às origens, na razão em que outros corações fraternos partiram para outros rumos, preservando-se as afeições por cima das situações. A prece, o trabalho, a humildade foram os fortes pilotes da caridade, para que o vendaval da amargura não derruísse o trabalho do bem. Todos os homens são falíveis e, por esta razão, passamos pelo carreiro das provações. A única exceção tem sido Jesus, o incorruptível guia da humanidade. Maurício, desperto, porém desavisado em si mesmo, tombava na teia sutil de lento processo psíquico, que seria de longo curso, conforme da sua vontade, para liberar-se ou reter-se mais. Os esposos, um tanto amargurados, sem entender no momento a mecânica do trabalho em que se engajavam, prosseguiram. O futuro os aguardava com afetos e desafetos que chegariam ou já estavam próximos, em nome do passado, impondo o refazimento. Novos testemunhos se desenhavam, esperando a avaliação correta dos valores íntimos para a perfeita realização dos propósitos de paz real.